Olá, graça e paz. Vou copiar o link aqui na live. Mais um dia da nossa campanha com os nossos filhos de oração. E hoje o nosso tema é depressão, tristeza e desesperança. E eu quero que você agora que está entrando aqui comigo já mande um aviãozinho para mais uma amiga, para mais alguém que precisa ter a sua família, ter a sua vida restaurada com seu filho. Precisa de ajuda para tirar os seus filhos da depressão, da tristeza profunda, porque isso não é de Deus. Então vamos entrando juntos. Olá, Jô. Já vou te colocando aqui. Vamos lá. Vamos entrando na nossa live de hoje. Paz, paz, paz. Vamos aproveitar agora, já vamos começar a mandar os aviãozinhos para as pessoas, para elas entrarem aqui conosco, no mais um dia da nossa campanha. Um dia abençoado, um dia profético. Já vou começar a mandar aqui para os meus contatos. Quero que você aí que nos assiste também já comece a mandar para as pessoas, para mais mulheres, para mais mães que precisam da restauração com seus filhos nas suas casas, para que mais vidas, mais mulheres sejam alcançadas, mais famílias sejam restauradas. Estou mandando aqui para os meus contatos. E quero pedir para você, mulher, aí também fazer a sua ação de chamar as suas amigas para estarmos juntos em nome de Jesus. Vamos lá, vamos entrando aqui. Olá, pastora Jô, também lá da Bahia conosco. Estou mandando aviãozinho, vamos entrando. Hoje a nossa live, o tema está poderoso, que é sobre depressão profunda, tristeza, desesperança. E nós temos hoje conosco a pastora Jô, né, para poder nos abençoar com a palavra. Enquanto vocês vão entrando e já vão chamando mais mulheres para vocês fazerem parte da bênção na vida dessas mulheres também, faça a sua ação. Quem vai precisando de oração, vai mandando aqui para a gente orar aqui para os seus filhos, amém? Então, quando vocês vão mandando aí, a gente já vai abrindo os céus da oração, já vai pedindo intercessão para o Senhor. Nós temos pessoas também aqui no link comigo, pelo Zoom. Sejam todos bem-vindos, tá? Que Deus abençoe vocês. Então, eu quero começar orando com você, tá? Olá, Clarice, bem-vinda. Olinda, seja bem-vinda. Deus abençoe. Pai, Simone, Deus abençoe. Vamos mandando aviãozinho aí, vamos chamando as amigas, vamos chamando as mães. Vamos ser nós os anjos na vida dessas mulheres. Que hoje a live tá sobre, vou até colocar aqui. Vamos colocar aqui sobre o tema de hoje, oração pelos filhos. E o tema de hoje é depressão. Pronto. Deixa eu colocar aqui, deixa eu deixar gravado aqui o nosso tema de hoje, fixado. Pronto, aqui. Vamos lá, então. Oi, Tati, bem-vinda, Ingrid. Bem-vinda, bem-vindos a todos. Vamos começar a nossa oração enquanto vocês vão chegando. Nós já vamos clamando para os céus se abrirem, para que Deus nos dê a graça, a honra de estarmos na presença, Deus. Querido amado Deus, Senhor, a te rendemos graças porque o Senhor é bom e fiel. Obrigado, Senhor, por o Senhor criar meios, Senhor, de nos comunicarmos, de podermos fazer a nossa oração chegar até ti, Senhor, e chegar a lugares que a nossa mente não pôde imaginar, nossos olhos não viram, nem nossos ouvidos ouviram, mas dentro do nosso coração, aquilo que tu plantou com a tua palavra, Senhor, nós estamos aqui conectados, Senhor, verbalizando, Senhor, a nossa fé, a nossa admiração por ti, a nossa honra, Senhor, pela tua glória. E na noite de hoje, Senhor, nós queremos colocar no teu altar, Senhor, todo, Senhor, espírito de depressão, Senhor, que caia por terra, Senhor, e que a tua luz comece a chegar, Senhor, nas casas dessas mães, Senhor, na casa, Senhor, desses filhos que já estão fora de casa, Pai. Em nome de Jesus, Pai, vai trazendo a tua misericórdia, vai nos dando sabedoria, Senhor, vai blindando, Senhor, a nossa vida como mãe, Senhor, porque nós nos estamos levantando como um grande
de exército, Senhor, para saquear, Senhor, o inferno e tirar nossos filhos, Senhor, da depressão, da tristeza profunda, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós nos levantamos hoje em clamor, Pai, durante 21 dias, hoje é o 7º dia, Pai. Nós estamos, Senhor, na Tua presença, clamando, Senhor, pela Tua misericórdia, Pai. Nós pedimos a Tua intervenção divina, Pai. Nós pedimos, Senhor, que os céus se abram, Senhor, nesse momento, Senhor, em cada lar, Pai, para que Teus arcanjos, anjos e querubins, Senhor, possam vir, Senhor, nos auxiliar, Senhor, nos socorrer. Aquebranta, Senhor, o coração dos nossos filhos, para que eles aprendam, Senhor, a perdoar, a liberar perdão, Pai, para que todo sentimento, Senhor, enraigado, Senhor, no corpo, na mente, na alma e no espírito, Senhor, que hoje faz, Senhor, essa depressão, Senhor, aprisionar ele, Senhor, que caia por terra em nome de Jesus, Pai. Ensina, Senhor, os nossos filhos serem homens e mulheres mediante ao Teu coração, Pai, para que possamos, Senhor, nos posicionar, Senhor, e sermos, Senhor, os Teus servos, Senhor, cuidando, Senhor, dos nossos filhos, Pai. Pai, que na noite de hoje, Senhor, a palavra, Senhor, colocada, Senhor, nessa live, Senhor, possa chegar, Senhor, no coração e na mente, Senhor, dos nossos filhos, Senhor, bem como possam ser sabedoria para essas mães, Senhor, conduzirem os seus relacionamentos para com eles, Pai. Em nome de Jesus, Pai, fica conosco essa noite, Pai. Vai fazendo o teu mover, Senhor, o teu querer, Pai. Abre os céus, Senhor, nos nossos olhos espirituais, Pai, para que nós possamos, Senhor, amar com o teu coração, Pai. Possamos ver com os teus olhos, ouvir com os teus ouvidos, Senhor. E que da nossa boca, Senhor, como intercessora, saiam somente palavras proféticas, Pai. Declarações, Senhor, de uma vida sobrenatural, Senhor, do novo tempo que nós passaremos a viver. Nós queremos declarar sobre os nossos filhos, Pai. Filhos de obediente, Pai. Filhos, Senhor, sábios, Pai. Filhos educados. Filhos que honram pai e mãe. Filhos saudáveis. Filhos, Senhor, que estão agora sendo liberados e libertados das drogas, dos vícios, Pai, de toda a depressão. Nós queremos declarar um novo tempo, uma nova atmosfera, Senhor, um sobrenatural, Senhor. E nós já queremos declarar e decretar profeticamente, Senhor, vitória a favor, Senhor, dos relacionamentos restaurados entre pais e filhos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Sejam todos bem-vindos. Pastora Jô está conosco hoje. Acho que a internet dela deve ter caído. Vamos ver como é que está aqui. Em nome de Jesus. Paz, voltou. Pastora, a palavra é sua. Hoje é um tema profundo. E eu quero que você deixe Deus te usar poderosamente para que os nossos filhos possam ser abençoados e as mães possam ter sabedoria para conduzir essa campanha junto conosco. Amém? Não estamos te ouvindo, tá? Agora estão me ouvindo? Agora sim, em nome de Jesus. Sejam todos bem-vindos. Quem está entrando agora, compartilha essa live com mais pessoas. Hoje nós estamos numa campanha profética de 21 dias. É o 7º dia e o nosso tema hoje é depressão e tristeza profunda. Então, muitas mães precisam hoje ter sabedoria e nós precisamos auxiliar os nossos filhos nessa campanha de oração. Amém. Paz a todas. Então, estão me ouvindo? Eu estou um pouco rouca, pastora, peço desculpa. E eu quero compartilhar com vocês algo que aconteceu essa semana. Eu sou mãe, né? Eu tenho um filho de 17 anos. É uma bênção. As irmãs algumas conhecem. É um menino que é criado na igreja, com os princípios da igreja. E eu louvo a Deus que meu filho é uma bênção. Mas mesmo a gente tendo esse olhar espiritual, mesmo a gente criando na igreja, Satanás ele dardeia. E ele dardeia o tempo todo. E a gente sabe, né, que a palavra do Senhor diz: criar a criança no caminho em que ela deve andar. E quando mais velha, ela não se desviará dele. E há um desafio, porque tem muitas mães que dizem: mas eu criei na igreja. Meu filho cresceu ouvindo louvor, meu filho cresceu num berço de oração. Mas chega numa fase da vida que parece que eles esquecem tudo aquilo que foi ensinado. Então, a gente, enquanto mãe, enquanto intercessora, fica esse desafio, porque criar na igreja no caminho em que ele deve andar, mas a responsabilidade de andar é dele.
Nós estamos aqui para instruir, nós estamos aqui para orar, para aconselhar, para ser mentora dos nossos filhos. Mas chega um momento que a gente sabe que eles começam a caminhar sozinhos, eles começam a querer voar mais alto, digamos assim. E ali a gente tem que se posicionar também, não só como mãe, mas como uma mulher de Deus, como uma mulher de oração. Porque os olhos dos nossos filhos, eles estão sobre nós. Eles nos observam o tempo todo. O meu filho, ele sabe o dia que eu não estou bem. Eu não preciso nem falar, mas ele sabe. E muitas das vezes a gente entende que a depressão é o se isolar, é o não comer, é o não interagir. Só que muitas das vezes eles estão fazendo tudo isso muito normal. O que a gente mais ouve, né? Ah, mas fulano trabalhou, almoçou com um amigo e no final cometeu um suicídio. Fulano estava tão bem, ele acolhia tantas pessoas, ele estava em todos os lugares. E a mente? Como que estava essa mente? Como que estava? O que estava se passando ali? E aí, isso é algo muito forte, irmãs, porque Satanás, ele dardeia muito meu filho, principalmente na área emocional. E é tão certo isso, que eu sei direitinho quando Satanás está trabalhando. São desafios, é como se eu vencesse um essa semana e semana que vem já tem outro esperando. E Deus, ele fala muito claro comigo, quando é com o Caleb. E às vezes eu penso assim, meu Deus, mas será? Eu acabei de terminar uma campanha de oração, né? Então, quando eu sinto isso no meu coração, o Espírito Santo, ele fala de diferentes formas, né? Eu digo no meu coração, porque eu sinto assim meu coração muito acelerado, mais do que o normal. E aí, quando eu vou orar, é como se alguém ajoelhasse do meu lado e falasse comigo. É assim que eu sinto o Espírito Santo. E aí, tem momentos que eu chamo meu filho, eu pergunto, filho, tem alguma coisa acontecendo? Mãe, mas quem contou? Como que tu sabe? E eu digo, filho, é Deus. É Deus porque o meu filho, ele é um milagre. Ele não era para falar, ele tem um testemunho muito forte. Pela misericórdia de Jesus, ele é perfeito, ele fala, ele caminha. O Senhor tem sustentado a vida dele. E todas as vezes que eu converso com a pastora, ela sempre deixa muito claro a importância de nós profetizarmos sobre os nossos filhos todos os dias. Não é só no aniversário, não é só no culto, não. É todos os dias. Louvo a Deus pela vida da pastora Fabrícia, ela tem me dado mentoria e eu tenho crescido muito, eu tenho aprendido muito com essa mulher de Deus. E isso é algo, irmãs, que eu faço em todo o tempo. Cada vez que eu passo pelo meu filho, eu dou um cheiro, eu dou um abraço e ali eu já falo, Senhor, ele é teu. Eu declaro um homem próspero, eu declaro um homem cheio do Espírito Santo. Eu declaro que a depressão não vai tomar conta dele. Em momentos que eu oro em voz alta, eu oro só com ele, eu oro em família, eu oro dentro da minha casa, na igreja. Mas às vezes naquele abraço, naquele colo que eles deitam a cabeça no colo da gente, sabe? Aquele momento que a gente tem. Muitas das vezes não precisa nem sair palavra, mas na nossa mente, nas nossas mãos está a autoridade do Senhor. E eu tenho feito isso na vida do Caleb. E Deus tem dado grandes livramentos, sabe? E eu louvo a Deus porque quando nós estamos em sintonia com o Senhor, vai vir sim, vai vir a adversidade, vai vir o problema, Satanás vai dardear, mas ele não tem poder para tocar, porque a autoridade do Senhor é maior. Por mais que o barco balance, mas ele não vai afundar. Jesus está no barco. É verdade. Então, o que eu tenho para dizer para vocês nessa noite, não sei se tem mães aqui que os filhos já estão em algum estágio de depressão, se está no início, mas declarem na vida dos filhos de vocês que eles são morada do Senhor, que eles são templo do Espírito Santo. E eu digo, Senhor, eu creio que meu filho vai pregar em nações, eu creio que ele vai ganhar muitas almas. Eu declaro isso não só na área financeira dele, mas eu declaro em todas as áreas da vida dele. Eu profetizo um casamento abençoado, eu profetizo um casamento longo, eu profetizo os meus netos. Isso eu tenho feito sempre na vida do meu filho. Ele é jovem ainda, está muito longe disso acontecer. Mas o Senhor já está trabalhando. Eu creio que ele vai ser um homem muito realizado em todas as áreas da vida dele. Porque o Senhor já está trabalhando na vida dele. Através da minha oração, através
da minha declaração, das minhas afirmações, das minhas profecias, que pelos olhos da fé eu contemplo. E isso é muito poderoso, isso é muito forte. É muito triste, pastora, quando alguém fala pra gente assim, eu não sei mais o que fazer. Porque ali a pessoa já gerou, a semente já foi plantada, já está germinando, eu não sei mais o que fazer. E eu acredito que tem situações que são tão difíceis, são tão desafiadoras, que realmente a gente não sabe o que fazer. Mas nessa hora, Senhor, eu declaro que é Tu que está cuidando, eu declaro que é Tu que está sustentando. Porque aí é diferente, o Senhor acolhe, o Senhor vai conduzir. E a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita E agradável. E agradável. É verdade. Boa, ela é perfeita. Ela poderia ser só perfeita, que já estava valendo, né? Porque o nosso Deus é perfeito. Mas o Senhor diz que ela é boa, é pro bem deles. Ela é agradável ao Senhor. E ela é perfeita, porque Deus ele não faz nada pela metade. Então eu queria deixar isso para vocês com todo o meu coração, com toda a minha dedicação que eu tenho assim de experiência. Eu tô falando algo que eu vivo, né? Eu sei que às vezes tem mães que têm filhos, 2, 3, cada um com a sua personalidade, um diferente do outro, cada um tem os seus jeitos, problemas, enfim. Mas a promessa do Senhor sobre a vida dos nossos filhos, ela é a mesma. E no momento que nós entregamos para Deus, no momento que nós damos autoridade para o Senhor conduzir, a gente pode descansar o nosso coração. Porque o Senhor não vai permitir que se perca. Em nome de Jesus, Ele não vai permitir. Amém? Amém, amém. Sabe, pastor, eu tinha lido hoje, lá em Reis, 1 Reis, né, 19, 5, depois 11, 13, que fala sobre Elias, né? O nosso profeta Elias. Elias, ele teve medo e fugiu para salvar a sua vida, diz lá no texto. Diz que ele se debaixo do zimbro e pediu até mesmo a sua morte, né? Basta, Senhor. Né? Mas a Bíblia vai falar que então um anjo do Senhor tocou e disse, né? Levanta-te, né? Levanta-te, vai comer, sabe? Essa palavra ela me confrontou muito, sabe, pastora? Por quê? Porque, assim, Elias, ele era um homem, um retrato perfeito, né? Porque ele era um homem do Senhor, ele era poderoso, né? Ele era um profeta e ele já tinha vencido, né? Ele já tinha vencido uma enorme batalha contra 800 e poucos profetas. Ele estava cansado, ou seja, às vezes a gente olha para os nossos filhos e a gente não permite que eles se sintam cansados, acha que eles têm que ser fortes o tempo inteiro. Mas é nesses momentos que a Bíblia vai falar, né? E veio um anjo do Senhor. Nesse momento, nós somos o anjo do Senhor, né? O anjo tocou. Sabe, quando a Bíblia fala isso, ela está falando que Deus não mandou uma repreensão. Deus não mandou nenhuma afronta, né? Tocou, foi leve, o Espírito Santo é brando. Porque o espírito da depressão, ele vai te levar a querer a morte, né? Mas não é uma situação que você quer ceifar a vida, não. Na verdade, a depressão é uma dor que os nossos filhos, por estarem exaustos, estarem amedrontados, estarem mentalmente saturados, o que eles querem é que essa dor passe rápido. O que eles querem, na verdade, não é matar a sua vida, mas matar a sua dor. E nós, como mães, nós precisamos, como a Jo falou, estar atento a sinais que muitas vezes não vão aparecer na fala. Sabe, pastora, eu vou colocar uma situação bem íntima. Inclusive da minha primogênita, nós fomos visitá-la e ela falou que ela não consegue expressar suas dores, que ela ia tentar colocar numa carta porque ela não consegue verbalizar. E então, assim, tem coisas que os nossos filhos não vão conseguir verbalizar e que tem que usar de mecanismos para poder sanar, né, aquilo que a coragem lhe falta. Então tem coisas que estão no oculto, porque o inimigo, ele veio para matar, roubar e destruir. Ele veio para matar a sua voz, ele veio para matar o seu espírito, ele veio para te envergonhar, para te humilhar, para te fazer sentir fracassado. E como, olha que forte isso. Você falou assim, pastora.
E eu, como pastora, tinha ensinado muito, né, a declarar as bênçãos sobre os filhos, né? Mas o inimigo, ele é tão astuto que ele sabe que a gente vive aquilo que a gente verbaliza, que a gente declara. E se ele cala os nossos filhos deixam de declarar, porque tudo aquilo que não é declarado não pode ser perdoado, tudo aquilo que não é declarado não pode ser remido. Então, quando eles calam o nosso filho, é um ato que eles estão colocando de morte, eles estão levando o espírito aprisionado e os nossos filhos ficam numa depressão, ou seja, numa pressão interna de querer se posicionar e aí não conseguem, ficam numa prisão, num loop dentro de si. E aonde vem aí os suicídios, onde a depressão começa a tomar conta e ser atuante na vida dos nossos filhos. Então é muito importante nós estarmos olhando em que momento, em que estágio nossos filhos estão aprisionados, quais são as mentiras ditas verdades, né, pelo mundo externo, até mesmo pelas dores dos nossos filhos, que têm ocupado um lugar que não é um lugar de luz, né? Por quê? Porque se a gente olhar, diz que Elias fugiu, teve medo, e ele está dizendo, meu Deus do céu, que depois de grandes vitórias, Elias já tinha tido, e ele teve o quê? Ele teve medo, ele estava cansado, sabe? O inimigo, ele odeia quando você vence. E por isso que você, pastora, quando fala assim, ó, meu Deus, mas eu não acabei de sair de uma oração e o inimigo já está me afrontando de novo, sim. Porque ele viu que você venceu, que você subiu um nível espiritual, que você galgou mais um patamar. E ele veio aqui Yeah. para matar, roubar e destruir. Então, ou seja, você alcançou mais um tesouro. Ele quer esse tesouro para ele. E tem uma frase que a minha mãe usa, pastora. Ela diz assim, ó, enquanto a gente está dormindo, o diabo está acordado. E é bem isso. É isso. Porque às vezes um segundo ele já está com um plano arquitetado. E eu conto um testemunho muito forte, irmãs. Bem rapidinho. Que um dia eu estava tão cansada, eu estava tão exausta. E eu tinha vindo de um culto. E eu falei assim, eu tô muito cansada, eu vou dormir. Eu já orei bastante no culto. Olha que pecado. E eu tive um pesadelo terrível aquela noite. Vocês entendem que é acima do nosso cansaço, é acima das nossas dores. Se você tá bem, se você não tá, mas a oração, ela não pode ficar para depois. Não, e isso eu aprendi, e eu conto isso porque é algo que me confrontou muito. E a gente precisa pregar o que a gente vive. Então eu não me atrevo a dormir sem orar. Aliás, a viver sem orar. Mas muitas vezes a gente pensa assim, dei conta de um dia todo, agora eu vou só descansar, eu vou só dormir. Mas é ali que Satanás está trabalhando e a gente nem imagina. É verdade. É preciso que nós saibamos, sabe, pastora? Deus está me revelando uma situação aqui agora, que o nosso corpo, o nosso templo sagrado foi projetado para a presença do Espírito Santo. Então, quando um corpo, né, um espírito estranho vem tentar habitar num corpo que não é dele, o nosso corpo reage, se sente pressionado, começa a ficar debilitado. É igual nós pisarmos numa ponta de prego ou de espinho. É um corpo estranho e o nosso corpo vai reagir. Vamos ter febre, pode ter tétano, né? Vai pisar no chão, vai doer. E assim é o espírito do inimigo. Quando ele vem querer acoplar no corpo do nosso filho, ou nós como mães, o que acontece? O nosso corpo vai doer, vai se entristecer. Por quê? Porque não é um reagente. É como se nós tivéssemos literalmente o nosso corpo estivesse reagindo com um corpo, um espírito estranho dentro dele. É algo estranho que não pertence, sabe? A nossa imunidade espiritual começa a reagir. A depressão nada mais é do que como se fosse uma febre, né? Como se fosse algo reagente de um espírito estranho habitando num corpo que é do Espírito Santo. Só que o que acontece? Quando nós não alimentamos a palavra, quando nós não colocamos cada vez mais, acendemos esse bálsamo, o inimigo começa a ganhar espaço. E aí o nosso corpo começa a reagir. A depressão é a fala oculta das trevas que não está tudo bem. Então nós temos que olhar muitas vezes para os nossos filhos, sabe, pastora? Porque nem tudo a gente pode dar crédito para o inimigo também. Tem coisas que nós temos que tomar atenção, porque tem coisas que é da nossa saúde física,
sabe? E nós precisamos dar conta, porque o inimigo ele pode até estar tentando contra o nosso corpo, mas se nós também não olharmos como que está a saúde, como que nós temos cuidado da saúde, sabe, do tempo sagrado do Espírito Santo, ele vai pegar dessa fragilidade, da baixa imunidade, tá? Da sua baixa imunidade espiritual, faz com que o inimigo tenha uma forte atuação. Então, é igual o nosso corpo, é como se recebesse um Covid da vida. Vai ter as reações daquele vírus no corpo, correto? Vai dar febre, vai dar tosse, vai ter dores no corpo. É uma reação de um vírus estranho que o seu corpo físico não está acostumado. Agora, espiritualmente, não pense você que é diferente. Quando nós estamos com a nossa imunidade espiritual baixa, o inimigo vai, de certa forma, usar o seu corpo, vai fragilizar a sua mente, sabe? E isso vai dar queda no quê? Se nós formos olhar fisicamente, vai dar queda de serotonina, que é o humor do seu filho vai mudar, o sono vai mudar, ou vai dar sono demais, ou vai dar sono de menos, sabe? A dopamina, que é um hormônio, sabe, do prazer e da motivação, o inimigo tira. E o seu corpo vai reagir o quê? Não vai ter prazer de fazer as coisas, não vai ter motivação, sabe? A noradrenalina, noradrenalina, tá? Ela é um hormônio que fala do foco e da energia. E aí, quando a gente fala assim, hoje eu tô sem energia, parece que eu tô sugada. O que que é? Nada mais é do que a sua baixa imunidade espiritual e o inimigo vindo e usando do seu corpo para ser um reagente para isso. Então, às vezes a gente olha para a depressão e acha que é frescura. Meu marido disse que é mimimi. Mas porque eu até entendo, né, o pastor Vitor, quando ele fala que é mimimi, por quê? Porque eu e ele tivemos uma vida que não foi uma história bonita. Eu passei fome, fui colocada para fora de casa, fui abusada, né? Ele também teve a parte do alcoolismo na mãe dele, perdeu o pai dele, né, que foi num acidente de carro, teve o pescoço cortado, enfim. As histórias não são bonitas, mas nós tivemos duas portas. A porta do vitimismo e a porta do protagonista. Ou nós ficávamos como vítima chorando e se vitimizando, ou nós nos posicionávamos. E aí, se nós ficássemos como vítima, nós tínhamos boleto para pagar, tinha comida para comprar, nós tínhamos aluguel para pagar. Quem ia fazer isso? Nós não tinha ninguém. Tanto ele quanto eu teve uma fase da vida, eu principalmente, mais do que ele, eu precisava reagir. Ou eu reagia, ou a depressão agia. Eu não tive tempo para depressão. A verdade é que tudo aquilo que a gente não ocupa vai nos ocupar. Tudo aquilo que a gente não dá espaço para ressignificar vai nos ressignificar na dor. Ou seja, eu não tive tempo. Eu reagia, tomava um lugar, me posicionava, ou a depressão ia dizer quem eu era. Mas não dava tempo. Não dava tempo. Não dava tempo de ter depressão. Eu precisava trabalhar, passar boleto, pagar comida, eu precisava pagar aluguel. Então a depressão teve que ficar com outras memórias que eu tive que ir acumulando. Então o que eu quero dizer para vocês? Que nós somos reagentes e agentes de tudo que nós vivemos. A depressão, ela é a baixa imunidade espiritual. Ou eu ficava lá no estado de vítima pelo que a vida fez comigo, ou eu fazia com o que a vida fez comigo. E eu tive que me posicionar. Então não deu tempo de viver a depressão. Não deu tempo. Eu tive que me posicionar. Então eu quero dizer para vocês que a nossa alma vai criar memórias traumáticas não curadas, vai criar narrativas internas destrutivas, sabe? Vai gerenciar aos extremos para nos ridicularizar, para nos fazer sentimentos falidos. Então vai dar isso que é esgotamento mental. Mas, de novo, isso é uma baixa imunidade espiritual. Por quê? Porque se você está na palavra, se você conhece a palavra, o seu espírito, sabe, vai dizer que a depressão ela não é uma ausência de Deus, porque é a ausência da percepção de Deus. Porque a dor está anulando a presença de Deus. Deus vai estar na vida do seu filho, na sua vida, o tempo inteiro. Mas o que vai faltar é o quê? As escamas dos olhos dos nossos filhos caírem. Por isso que essa campanha, né, pastora? Nós nos levantamos como mulheres para orar, para clamar para o Senhor, para que os nossos filhos, não importa a situação que nós vivamos hoje, o que eles já passaram, o que você já passou, que eles
sabe, consigam exalar perdão. Que eles consigam perdoar, que você perdoe seus filhos também, não importa o que ele já fez. Porque quando a gente está em Cristo Jesus, a gente anda reto, a gente não decepciona a paz, a gente não desonra a paz, a gente não declara, sabe, sobre os nossos pais palavras malditas. E nós também, como mães, se nós estamos na palavra de Deus, nós conseguimos observar que todo comportamento contrário de um movimento, de um homem de Deus ou de uma mulher de Deus, é o inimigo que está agindo. Por isso que nós estamos nos posicionando durante 21 dias em cada área, para que você perceba que o inimigo ele é tão sutil, ele é tão covarde, ele é tão humilhante, ele é tão sarcás, que ele vai agir de forma que você vai achar que é temperamento do seu filho, que é do caráter do seu filho, que é do... Não, o meu filho é assim mesmo, ele nasceu assim mesmo. Ou vai fazer comparação, ele é igual ao pai dele. Ei, aí tem uma quebra de maldição. Ninguém é igual a ninguém. Se existe só um Deus, existe um só você, um só filho. Ninguém é igual a ninguém. Deus não fez réplica nem cópia de ninguém. Não faça comparações. Não faça comparações, porque essas comparações nada mais são do que são repetições de padrões, de maldições que precisam ser declaradas pela sua boca, a quebra delas. Porque o seu filho é a imagem e semelhança de Deus. Então você está dizendo que Deus é imperfeito? Não, Deus é perfeito. O que está sobre o seu filho é um demônio que está agindo para destruir não só o teu filho, porque ele está destabilizando você, está destabilizando toda a sua família. E é preciso que nessa campanha, nós como mulheres... Tá? Intercessora, nós usamos a nossa boca. A pastora acabou de falar que ela tem verbalizado já o futuro dos filhos. Talvez você olhe para os seus filhos hoje e vocês vejam ele um fracassado. Você diga assim, eu já não sei mais o que fazer. Ei, mulher, não importa se ele está na droga, não importa quantas vezes ele já separou, não importa onde ele esteja agora, não importa as decisões erradas que ele já tomou, porque se ele tivesse na luz, não tinha decisão errada. Que o que existe aqui é uma baixa imunidade espiritual, ou seja, uma influência do inimigo na falta do seu posicionamento. Sabe, às vezes Deus vai agir de formas que hoje a gente não consegue entender. Sabe, mulheres, eu já fui do ocultismo. Lá atrás eu achei que era coisa de Deus. Quando eu vi que não era, saí. Mas eu não me culpo por isso, por ter andado em caminhos tortuosos. Não, por quê? Porque o Senhor me entregou um ministério de intercessão, de libertação, porque hoje eu sei o agir do inimigo. Se eu não tivesse ido lá, se eu não tivesse convivido, se eu não tivesse face a face com o inimigo, hoje eu não saberia como estar aqui com você hoje, nessa campanha de 21 dias, intercedendo pela sua vida e dizendo assim, ó, é esse espírito aqui, ó, que está atuando na sua vida e que você precisa agora, em nome de Jesus, botar ele para correr. É sobre isso. Não existe o certo e o errado. Nós não nascemos mães, nós tornamos mães e vamos errar muito. E não podemos nos sentir culpada quando nossos filhos, mas você errou comigo, você fez isso comigo. Ei, é preciso que nós vamos fazer. Nós vamos tentar sempre dar o melhor. Sabe, essa semana ainda vou dar um testemunho para vocês. Tá? Então fiquem ligadas, eu e o pastor Vitor também passando por algumas situações com filhos, tá? E por isso que Deus levantou esse clamor. E quando eu levantei esse clamor para mim, Deus me disse que não era só eu que estava vivendo disso, que mais mulheres precisavam dessa bênção que o Senhor estava fazendo sobre a nossa vida. Então, eu vou passar para vocês um testemunho muito forte essa semana ainda. Não sei qual será o dia, mas é um testemunho que eu e o pastor Vitor ainda não entendemos, mas nós sabemos que o Senhor tem um agir, porque o Senhor, ele é um Deus que ele enviou um anjo lá para Elias, e eu tenho certeza que de certa forma Deus está mandando um anjo para nós. E às vezes a gente quer algo muito extraordinário, mas uma live já é um anjo, já é um socorro. Uma palavra já é um socorro. Por isso que eu falo, você que está entrando, todos os dias, durante 21 dias, nós estamos no 7º dia aqui, ó, fazendo oração por campanha, tá? De cada área do nosso filho. Então não perca a oportunidade de você ser anjo na vida de alguém. De você resgatar alguém que está à beira de um precipício de se suicidar. Seja você essa mulher. Eu sei que tem homens nessa live também. Seja você o homem que Deus vai mandar, como mandou o anjo para Elias, a interceder na vida de alguém. Você tem esse poder, você tem esse dever.
Deus está batendo na sua porta querendo fazer instrumento, então não perca essa chance de você fazer bonito com Deus. Não é verdade? Então, assim, meus amados, mais uma live se finda com a glória e honra do Senhor, com grandes testemunhos. Eu quero que você entenda que o seu filho, a depressão não é derrota do seu filho, não é porque o seu filho é fracassado, não é porque o seu filho não tem potencial, não. E ele também não escolhe rico, não escolhe pobre, não escolhe classe, não escolhe se é homem, não escolhe gênero, nada. Ele pode estar na sua porta silenciosa e você achando que o seu filho está rebelde. Ou achando que é normal do seu filho querer dormir até tarde. Ou então ficar no videogame e achando que está tudo bem. E não está. São movimentos silenciosos que o inimigo usa para poder achar a normalidade do agir dele. Então é preciso que você comece a olhar e ter misericórdia do seu filho. Por mais que ele já tenha te machucado, por mais que ele já tenha verbalizado, porque o inimigo ele vai te confrontar, ele vai te afrontar. Ele vai querer te humilhar, ele vai querer que você se sinta culpado, desvalorizado, mas não é sobre isso, não é sobre você, ele está falando dele mesmo. Porque um homem e uma mulher de Deus nunca vai diminuir o outro para poder crescer, nunca vai poder desonrar. Porque o primeiro mandamento é honrar pai e mãe. E se não há honra, quem não dá honra não recebe honra. É preciso que você saiba que você foi colocado como mãe dessa criatura e você tem um dever para com ela. Então não faça, não dê para o inimigo aquilo que ele quer. Se posicione. Você tem autoridade. A ti foi dada autoridade entre o céu e a terra. É preciso que você se posicione com autoridade. Amém? Glória a Deus. Então, depressão não se brinca. Porque depressão é o inimigo agindo territoriamente. Então você tem o dever de se posicionar para saquear o inferno e para a honra e glória do Senhor, a sua família, que é o primeiro ministério de Deus, seja restaurada em nome de Jesus. Eu quero orar por você, eu quero orar para a sua família, para nós terminarmos essa live com a honra e glória do Senhor, sendo abençoados. Amém? Amém? Então vamos lá. Pai, mais uma noite na tua presença, mais um momento em comunhão contigo, honrando, Senhor, aquilo que tu colocou nos nossos corações, de estarmos conectados, Senhor, durante 21 dias. Hoje, Senhor, nós estamos no 7º dia, declarando, Senhor, derrota em nome do poder do teu Filho Jesus, de toda depressão, de todo espírito de tristeza, de todo espírito, Senhor, que vem acorrentando, Senhor, e cometendo suicídio dos nossos filhos. Em nome de Jesus, nós declaramos que bate em retirada agora e nós anulamos qualquer tentativa, qualquer autoridade. Eles não têm mais poder sobre a mente, sobre o corpo e a alma dos nossos filhos. Em nome, pelo poder que tem o teu Filho Jesus, pelo sangue derramado nas cruzes, nós te pedimos agora, Senhor, faz a remissão dos nossos filhos. Liberta, Senhor, a mente, Senhor. Liberta, Senhor, a vida dos nossos filhos. Restaura, Pai, com o sangue do teu Filho, Senhor. Restaura, Senhor, os relacionamentos dos pais. Traz esses nossos filhos para casa novamente, Senhor. Senhor, dê sabedoria para os nossos filhos, para que eles voltem a ser filhos obedientes, Pai. Para que eles voltem, Senhor, a honrar pai e mãe. Para que eles voltem, Senhor, a ter a sua saúde emocional restaurada, Pai. Para que eles possam, Senhor, saber perdoar, liberar perdão, Pai. Para que a vida, Senhor, deles seja regada, Senhor, de felicidade e de paz. Pai, traz boas companhias para os nossos filhos, Pai. Senhor, cria um ambiente atmosférico espiritual, Senhor, de um nível, Senhor, de paz e de amor. Manda os teus anjos acolher os nossos filhos, Senhor, e direcionar, Senhor, de volta a eles, Senhor, para o teu reino, Pai, para a tua palavra, Pai. Que a tua palavra seja luz e lâmpada para os pés deles, Pai. Que nada mais, Senhor, ocupe um lugar, Senhor, que é o teu lugar, Pai, na vida deles.
Toma, Senhor, como teu por direito, Senhor, os teus filhos nos teus colos, Senhor, no teu colo, Pai. Chama eles para o teu reino, Senhor. Estende, Senhor, nós pedimos misericórdia como mãe, Pai. Estenda as tuas mãos sobre os nossos filhos, Pai. Derrama sobre eles as tuas bênçãos, Pai. Que toda amarra do inimigo caia por terra agora, Pai. Que o teu agir seja sobrenatural. Pai, nós queremos uma resposta. Nós clamamos, Senhor, pela tua misericórdia. Que ainda essa semana, Senhor, nós tenhamos, Senhor, respostas ao nosso favor. Pai, que tudo que vem, Senhor, desconstruindo, Senhor, a tua imagem e semelhança nos nossos filhos, que caia por terra em nome de Jesus. Que todo fracasso, toda humilhação, Pai, toda palavra maldita, Pai, toda rebeldia, em nome de Jesus, caia por terra agora. Que todo espírito de ira vai caindo por terra agora. Que todo espírito de suicídio vai caindo por terra agora. Nós damos uma ordem como autoridade espiritual, como tutoras e guardiães da vida dos nossos filhos. Satanás, tu és um falido, um derrotado. Tu não tem mais autoridade. Nós tiramos toda a tua legalidade sobre eles e tomamos posse pelo sangue do Cordeiro sobre a vida dos nossos filhos e restauramos a nossa aliança com os nossos filhos no reino espiritual de Deus. Pai, nós te pedimos agora, Senhor, consagra, Senhor, a nossa aliança no nosso relacionamento com os nossos filhos. Restaura, Pai, tudo que foi desconstruído e quebrado, Pai. Senhor, faz tudo novo, Senhor. Traz sobre nós novas memórias, Senhor. Deixe no passado, Senhor, e apague, Senhor, para que não possamos nos lembrar e nos entristecer mais, Pai. Mas que tu traga, Senhor, a oportunidade, Senhor, de nós viver com os nossos filhos novos momentos, Senhor. Construir uma nova história, Senhor. Criar novas memórias, Senhor. E que o teu reino, Senhor, sobre a nossa casa, Senhor, sobre os nossos filhos e os nossos relacionamentos sejam reestabelecidos em nome de Jesus, Pai. Fica conosco, Senhor, nessa campanha e abençoa cada mãe, cada filho. Vá, Senhor, no submundo, Senhor. Manda os teus anjos tirar eles de lá, Senhor. E consagramos, Senhor, e te honramos, te glorificamos os nossos filhos no teu altar, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Mais uma live abençoada. Que Deus abençoe eternamente vocês. Quero dizer que o que vocês precisarem, chama a gente no particular. A gente está aqui para orar pela causa de vocês. Vamos juntas, porque Deus já declarou vitórias em nome de Jesus. E não esqueçam nunca que vocês foram as escolhidas de Deus. Tem um mundo... O meu Instagram tem 40 mil seguidores. 40 mil seguidores. Mas vocês foram mulheres e homens escolhidos por Deus para ser o anjo na vida dessas pessoas hoje. E só por isso vocês já são muito especiais. Amém? Deus abençoe e amanhã nós estaremos aqui novamente às 8 horas da noite e eu conto com você aqui. Deus abençoe. Pastora, muito, muito, muito obrigada, tá? Obrigada, fica com Deus, um bom descanso. Igualmente. Tchau, tchau. Deus Sim. abençoe todos vocês.